Boa noite, meus queridos. Obrigada por acessar meu canal. E eu espero que eu esteja ajudando vocês com essas mensagens. Dá uma curtidazinha, no final compartilha, tá certo? Vamos lá. Se você tiver uma Bíblia, seria muito bom abrir pra gente estudar junto. Estudar não, a gente vai fazer uma pequena leitura, tirar exemplo, tirar uma lição para a nossa vida, tá certo? Hoje eu quero falar sobre Gênesis 39, do 1 ao 20. Vamos começar com esta leitura. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e serviam, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, estar com ela, sucedeu no certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, quando eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras da sua mulher que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. José sofreu por causa da mentira criada pela mulher do seu patrão, que era sua patroa também. A mulher rejeitada criou uma falsa situação, porque José não quis ter relações com ela. Ela guardou até a capa dele para usar como prova, né, que ele fosse preso, mentindo para o marido que ele tinha lhe agarrado à força. Ela que tentou agarrar José várias vezes, tentou seduzir várias vezes, como a gente acabou de ler, né? Mas ele sempre fugia, porque ele era fiel ao patrão dele, né? E a Deus. E ele sabia também que o adultério é pecado. E José também sofreu outra calúnia antes dessa. Os seus irmãos, quando lhe jogaram
lá na cova, lá no poço, no buraco, né? Inventaram pro pai deles que ele tinha morrido. Mataram um animal, pegaram também uma peça de José, sujaram com o sangue desse animal e levaram para usar como prova pro pai deles, para ele acreditar que ele realmente tinha morrido, por inveja, né? Também por inveja. Isso se chama fake news, não é verdade? Que significa notícias falsas. Nós temos que ter muito cuidado com as fake news. Nós só devemos repassar alguma coisa quando de fato nós sabemos se é verdade mesmo. Se eu pesquisei sobre aquilo, se eu presenciei aquilo, né? Porque isso é muito perigoso. E só passar também se eu compreender se aquilo ali é útil, se tem alguma necessidade para repassar. O objetivo de quem cria calúnia, de quem cria uma mentira sobre a vida de outra pessoa é só para injuriar mesmo, para difamar, para prejudicar, para caluniar mesmo, blasfemar. A pessoa que é vítima de uma calúnia, ela pode ficar emocionalmente abalada por às vezes não conseguir provar a sua inocência da mesma maneira com que ela foi atacada, com a mesma maneira que ela foi caluniada. É difícil às vezes você provar com aquela mesma convicção que você foi atacado, né? Gente, amizades são destruídas, famílias são destruídas por causa de notícias falsas, casamentos, até emprego a pessoa pode perder, ministérios de igreja pode ser prejudicado e acabar, igrejas podem até fechar por causa de más notícias, notícias falsas. Não deixe o diabo usar a sua boca para falar mal do outro, para inventar calúnia. Não seja boca do diabo. A Bíblia fala, se todo nosso olho for bom, o nosso corpo será bom. Se o meu olho for bom, meu ouvido vai ser bom, a minha boca, né, os meus pés, as minhas mãos. Muitas pessoas já sofreram com isso. Nosso presidente, todos os presidentes que já passaram, políticos, celebridades, né, padres, pastores, pessoas comuns do dia a dia, nem Jesus escapou. Nem Jesus escapou. Jesus Cristo foi caluniado todos os dias da sua vida, até a hora da sua morte. E eu quero compartilhar só um evento desse. Só um evento que Jesus sofreu. Que está lá em Lucas 23. Depois vocês leem, é muito bom, muito importante a gente ler a palavra, a gente tira instrução para a nossa vida, a gente aprende a viver melhor, a tratar melhor os outros, a ter mais compaixão com as pessoas. A gente cresce. 23, do 1 ao 2. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o... Não, só até o 2 mesmo, 1 e o 2. Né? Eles levaram Jesus lá em Pilatos e ficaram acusaram Jesus negar imposto. E o que a gente sabe que Jesus fez? Ele pegou uma moeda e disse: de quem é essa esfinge aqui? É de César. Responderam para ele. Ele disse: então, dê a César o que é de César. Ele estava dizendo, né? Pague os seus tributos ao homem. Pague os seus impostos. Obedeça às autoridades. Né? Ele estava dando o exemplo. E aí ele pagou o tributo, sem nem ele não era preciso pagar, e ele pagou, né? E outra calúnia, né, que eles estavam falando que Jesus Cristo disse que ele era rei. Jesus nem ficava falando essas coisas, ficava falando assim, e eles tinham para ter o prazer de escarnecer, de blasfemar, por inveja,
eles inventaram na cara dura, né, uma notícia falsa contra Jesus. Então, quando alguém vir lhe contar alguma história, que não seja alguma história, né, você primeiro faça essas 3 perguntas para a pessoa. É a lei das 3 peneiras. É muito importante. Porque nem tudo que as pessoas vêm contar é verdade. Ou é da forma como aconteceu. Né? E aí por isso que a gente tem cuidado. E ter cuidado também como é que se eu não vou também agir assim. Inventar, aumentar histórias, né? Aí tem que ter cuidado, tenho que vigiar também a minha boca. Então você pergunta para a pessoa: querido, você viu isso, você presenciou, você tem certeza? Né? Essa é a primeira peneira. A segunda peneira: o que você vai me contar? Se fosse de você, você gostaria que eu saísse contando? Você gostaria que isso fosse divulgado? É bom que a pessoa raciocina, né? A segunda peneira, né? Agora a terceira: você acha que vale a pena, que está sendo útil me contar isso? Se vale a pena repassar essa informação, né? A gente se colocar no lugar do outro. Quando a gente vê alguma situação, a gente vê ou escutar alguma coisa, é bom observar mais. Até morte tem acontecido, né? Pessoas vão presas por calúnia, mal entendido, porque foram caluniadas, teve mal entendidos. Pessoas arranjam até provas contra você, assim como a mulher do Potifar arranjou prova contra ele. Ela ficou com a roupa dele para provar que o homem tinha, que ele, né, dando em cima dela. Ela que dava em cima do homem. Os irmãos dele também pegaram a túnica dele, levaram como prova o pai dele sujo de sangue de um animal para provar que ele tinha sido morto. Então vamos ter muito cuidado, porque Jesus Cristo fala: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Então eu tenho que ter cuidado. O que eu quero que as pessoas façam a mim, eu fazia a elas também. Tem gente que é uma alegria tão grande quando sabe a má notícia de uma pessoa. Dá uma alegria, uma satisfação, às vezes porque tem inveja da pessoa, né? Ou porque não gosta da pessoa. Dá uma satisfação quando você vem contar uma coisa ruim da pessoa. Vamos se colocar no lugar do outro. Porque assim como a pessoa veio contar ou inventar uma história pra gente de alguém, pode esperar que a próxima vítima é você. Então vamos ter muito cuidado, tá certo? Vamos vigiar. Vamos se colocar no lugar do outro, tá certo? E leiam. Gente, melhor do que assistir Gênesis é ler Gênesis. Não tem coisa melhor, não tem novela melhor, entre aspas, né? Não tem coisa melhor, porque aqui tá a verdadeira história de Gênesis, tá bom? Experimenta pra tu ver.